No episódio de hoje, vamos receber Renata Vick, CEO do Grupo CRM, donas da marca Brasil Cacau, Copenhagen e Cop Coffee. À frente de um faturamento de 1,7 bilhões em 2024, Renata comanda uma das operações mais inovadoras e bem-sucedidas do varejo de alimentos prêmios do Brasil. Autora do livro Chocolate nas Veias, empreendedora, influenciadora, palestrante mais requisitada do país, Renata também protagonizou movimentos históricos do setor, com a criação da Brasil Cacau, da Cop Coffee e da parceria com a suíça Lindt. Mais recentemente, liderou o maior deal do mercado de chocolates brasileiro, com a parceria entre o Grupo CRM e a Nestlé. Hoje ela compartilha com a gente a visão sobre transformação, liderança e os rumos do varejo. Seja muito bem-vinda, Renata Vick. Olá, boa tarde, muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui nesse podcast que fala sobre varejo. O varejo está entrelaçado na minha história, né? São 27 anos liderando marcas de varejo, então espero que o nosso papo seja bastante produtivo. E para a gente começar, Renata, fala um pouquinho da sua história no Grupo CRM. Você chega com 16 anos no grupo, né? Então tem toda uma jornada, toda uma transformação do que era a empresa quando você entra em 96, se eu não me engano, e até os dias de hoje. Foi realmente um prazer fazer parte e poder construir, né, tijolinho a tijolinho dessa história empreendedora de muito sucesso. Meu pai, Celso Moraes, sempre foi um empreendedor conhecido como um voraz comprador de marcas. Ele sempre viu muito valor nas marcas, mas ele vinha da indústria farmacêutica e era a primeira experiência dele saindo para o ramo alimentar. Eu entrei depois de 2 anos da empresa adquirida, então eu digo que foi um prazer poder construir. Quando eu entrei, a gente tinha na época um faturamento de 38 milhões e apenas 90 lojas, né? Hoje nós finalizamos aí o ano de 2024 com 1,7 bilhões de faturamento e mais de 1.300 lojas em todo o Brasil. Então, ter feito parte desse desenvolvimento, né, do Grupo CRM, das suas marcas, ter empreendido Brasil Cacau, empreendido Cop Coffee, protagonizado movimentos estratégicos, trazendo a Lindt para o Brasil, passado 4 anos com um fundo de private equity, onde a gente teve a oportunidade de dobrar o tamanho da nossa companhia, entregar o plano de 5 anos em 3, e agora nesse capítulo novo da nossa história com Nestlé ao nosso lado. E Renato, só uma dúvida que eu fiquei aqui. Você entra como uma garota de 16 anos na empresa e quanto tempo leva para a Renata virar executiva, né? Assim, 16 anos é muito novo, né? Assim, é uma pessoa muito nova para o mundo corporativo, né? Sim. Como que eu concilio estudo, trabalho, né? Desafio, Então são né? muitos desafios, né? Eu comecei realmente muito jovem, sempre fui muito madura, tive uma infância muito precoce e sempre de muito entendimento sobre intencionalidade, né? Fui criada pelos meus pais para que eu pudesse estar preparada para esses desafios. E eu conciliei 2 faculdades, então eu fazia 2 faculdades e trabalhava. Caramba. E depois, né, que eu me formei nas duas faculdades, eu fiz administração e publicidade. Eu continuei daí trabalhando de forma integral e essa construção ela foi muito pautada em cima realmente de uma pauta meritocrata, onde com base em resultados irrefutáveis você tira e lança fora qualquer tipo de subjetividade. Sim. Então, meu primeiro grande projeto antes de assumir uma cadeira executiva de maior calibre foi formatar o programa de franquias. Então, na época não se tinha o programa de franquias, eu entendi que era um grande impulsionador de vendas, de expansão, de qualificação da marca, de abrangência territorial, sem que para isso a gente precisasse de capital intensivo da companhia e com isso assegurasse, né, cada vez mais também a expansão dentro das normas de excelência que uma franqueadora deve ter. Então foi muito legal ter participado de um momento onde o movimento como um todo, né, do varejo não tinha o modelo de franquias e a gente desenvolveu junto com Arezzo, com Boticário, com grandes marcas. Então há mais de 30 anos, né, que a gente vem nessa jornada de estabelecer cada vez mais a relevância do mercado de franquias. Depois eu passei por cadeiras
além de cadeiras comerciais, por cadeiras de marketing, que é a minha área de formação, e me especializei muito em marca, produto, canal. Acho que esse é o grande diferencial como CEO, ter uma visão estratégica na ponta, atuando junto com os nossos clientes. Então, sou uma CEO que está sempre na linha de frente, eu visito mais de 200 lojas por ano, e isso fez com que eu fosse cada vez mais ganhando experiência e, acima de tudo, visão sistêmica. Eu assumo a presidência com 38 anos, então foi um projeto de 20 anos, né? Não foi da noite para o dia, sim, parece rápido, mas foram 20 anos, né, me forjando no meio da pandemia, num desafio onde a empresa já não era mais uma empresa familiar, onde a empresa já era controlada por um fundo de private equity, com essa minha primeira missão de dobrar o tamanho da companhia, depois de já 20 anos bem estabelecida, né, uma base muito trabalhada. Dobrar o zero é muito fácil, né? Dobrar uma empresa de 100 anos é um pouquinho mais complexo. E com muita governança, com muita disciplina, com muita elucidação da nossa estratégia, alcançamos aí o nosso desafio, que era para fazer em 5 anos em 3. Fantástico. E Renata, você tem na sua trajetória essa joint venture com a Lindt e a chegada da Nestlé. O que mudou, né? Por exemplo, é muito comum você ver nas empresas uma troca de cadeira quando tem essa movimentação de um novo grupo, né? Assumindo. E você continua na operação, né? E o que mudou nessa trajetória? Qual foi a estratégia? Qual é a estratégia daqui para frente? Bom, são dois movimentos completamente distintos. A gente está falando num intervalo de 10 anos, né? Então, a joint venture com a Lindt foi uma grande inflexão estratégica, né? No meu entendimento, termos sido escolhidos pela Lindt para protagonizar a chegada da Lindt no Brasil para o desenvolvimento do retail de Lindt. Então, eu fiquei à frente das primeiras 50 lojas de Lindt, abrindo todo o caminho de entrada de Lindt nos shoppings, escolha dos pontos comerciais, e na época foi realmente um prazer, e me senti muito lisonjeada de ter sido convidada para desenvolver essa joint venture e ser a executiva que ficaria à frente da expansão de toda a estratégia de canal, portfólio, entendimento do consumidor local. Esse track record nos abriu, né, muitos caminhos. Então eu falo muito sobre essa reflexão do quanto é importante a gente se concentrar na nossa lição de casa e fazer ela bem feita, né? Isso precede outros movimentos ainda mais ousados, né, que virão. Todo dia a gente está construindo, né, um tijolinho daquilo que a gente vai ver pronto no dia seguinte, né? Então as coisas não acontecem de forma intempestiva, as coisas acontecem com muita consistência, com muita disciplina, né, com muito entendimento da onde a gente quer estabelecer a nossa marca no médio e longo prazo. Eu acho que o trabalho, inclusive, feito com o Brasil Cacau foi o movimento que precedeu a escolha da Lindt para nos ter aqui, porque eles viram o quanto a gente sabe fazer uma gestão de portfólio de marcas e se sentiram seguros em nos convidar para fazer também a gestão da marca Lindt no Brasil, né? Então, o trabalho com o Brasil Cacau, não flexibilizando o posicionamento de Copenhagen, certamente chamou a atenção de um player estratégico que viu valor no nosso trabalho e nos convidou para esse desafio. Passado, né, aproximadamente 9 anos de parceria, a gente se reencontra, né, com Nestlé, num movimento completamente apartado. Já tínhamos feito a venda da companhia para um fundo de private equity, que é a Advent International, feito esse trabalho de 2020 até 2024, foram 3 anos e meio muito exitosos, realmente foi um momento muito proveitoso para a companhia, para as nossas equipes, para as nossas carreiras, e também sem mudança de controle, né? Então eu fiquei também como executiva da Advent durante esse período e fui convidada pela Nestlé para hoje ser CEO do grupo, que mantém a sua operação de forma standalone. Então eu acho que o bom track record nesses 3 momentos da minha carreira fizeram com que todos os controladores até então vissem valor, principalmente na preservação da cultura do Grupo CRM, que é tão pujante e que é tão mobilizadora para os resultados que a gente vem construindo. Sem dúvida. No passado, o chocolate ele era muito encarado como eu esqueci de comprar um presente, vou lá e compro um chocolate. Esse mercado mudou totalmente, né? Hoje você pensa em presentear, você já pensa no chocolate, né? Ou nas várias opções. E ao mesmo tempo, esse é um mercado muito sazonal, né? Porque vocês dependem da qualidade do cacau, vocês dependem da produção de cacau. Como é que é
né, lidar com todas essas variações do mercado, hoje do consumidor que já pensa no produto e ao mesmo tempo também a dificuldade de manter, tal, não sei se é uma dificuldade, né, mas eu estava lendo, a produção de cacau no Brasil caiu radicalmente no último ano, né, e você tem todo um mercado para explorar, né, como que a gente se prepara para isso? Bom, vou fazer aqui um adendo, né? Eu acho que isso que você coloca, né, que hoje é um pouco mais comum a gente já pensar no chocolate como presente, foi um mercado aberto por Copenhague, Sim, né? A gente não pensa exatamente. em presentear É com verdade. qualquer chocolate. Não, A gente isso sem dúvida. presenteia com, porque não são todas as marcas É, que conseguem, né, concordo. se estabelecer como presentes. E a Sim, Copenhagen, ela abriu esse mercado com muita legitimidade, né, há sim. muitos anos. A gente sempre foi além do chocolate, a gente sempre conectou experiências. A icônica sacola vermelha da Copenhagen, Sim. quando você chega na casa de qualquer pessoa, você já sabe que é sinônimo de um bom presente. E é isso que as outras marcas vêm tentando, né, se estabelecer como presente. Porque a gente sempre olhou para mercados muito correlatos. A gente sempre olhou para tech, para fashion, para beauty. São os mercados que nos inspiram, porque a gente sabe que o nosso produto é um produto em forma, é um chocolate em forma de presente, né? Então isso amplia as nossas possibilidades de atuação. As datas sazonais, elas são extremamente relevantes para o nosso negócio. Páscoa, Natal, Dia das Mães. E aí você trouxe como datas sazonais, mas você também trouxe uma questão específica aqui da disponibilidade do cacau. Isso foi uma situação realmente muito, muito atípica. Eu que trabalho há 27 anos com chocolate, nunca tinha vivido, né, uma alta da commodity nesses patamares. A gente chegou a ter inflações a mais de 300%, chegou a bater $12.000 a tonelada. Então, realmente, mais a variação cambial, foi um momento de pivô rígido dentro da nossa organização e dentro do mercado, né? Eu acho que diferente, por exemplo, da pandemia, né, que a gente viu, querendo ou não, todos os setores de varejo serem afetados, né, a crise do cacau afetou apenas a indústria do chocolate, num momento econômico também bastante difícil, onde você está com o poder de compra reprimido, e ao mesmo tempo você tem uma alta, né, nunca vista antes, né, nas safras por escassez, como você disse. Então, o que acontece é que a gente conseguiu ser muito eficiente nesse ponto, né, termos Nestlé dentro como nosso acionista nos ajudou muito, né, na compra do cacau, inclusive para garantir, né, que não faltasse cacau e a melhores preços. A gente foi implacável em não mexer em nenhuma formulação. Isso é um ponto pacificado dentro da nossa organização. Copenhagen é uma marca que tem uma legitimidade na sua qualidade. O que a gente viu é muitos, né, ainda fazendo uso dessa necessidade de fazer alguns ajustes, e a gente, com muito cuidado, né, mantendo a nossa rigidez em relação ao posicionamento premium de qualidade ímpar que Copenhagen tem. A gente foi buscar outras eficiências dentro de casa, a própria questão da compra junto com o Nestlé nos ajudou a sermos mais competitivos nessa esteira, e a gente sabe que o nosso compromisso é oferecer um chocolate de altíssima qualidade, inquestionável, e que realmente se torna um presente para todas as ocasiões. Falando disso, recentemente teve a Páscoa, né, e eu até comentei com você antes da Moranguinho, que foi o maior sucesso. O ovo mais né? viralizado dessa Páscoa, Moranguinho. E a gente fala muito com outras marcas da história de collab, de parcerias, e vocês fazem isso com muito sucesso, né? Recentemente a gente até comentou sobre reserva da collab com a língua de gato. Sim. E agora, como é que nasce isso? Como é que nasce isso? E quais são os riscos de também isso não dar certo, né? Até onde é o sucesso, até onde pode ser um fracasso? Como é que vocês se preparam? Fala um pouco pra gente. Essa pauta virou um pouco modismo, mas na CRM a gente faz isso com muita consistência há mais de 10 anos, né? Eu acho que, quando você tem uma marca que se posiciona além do seu produto funcional e central, você sempre estabelece conexões diferentes. A gente sempre fez collabs desde a época do Fashion Week, a gente desfilava vestidos de chocolate com Glória Coelho. A gente fez collabs com diversas licenças, com Arezzo, com Reserva, enfim, com Marina Bitu. A gente foi de moda a tech, né, em todas as nossas colaborações. Então, eu acho que o que define uma colaboração de sucesso é, primeiro, a identificação do consumidor, né, a leitura do consumidor, de quais são as marcas que eles querem ver juntos, não é qualquer marca, né, um ovo moranguinho que não fosse Copenhagen,
possivelmente não seria o mesmo sucesso, Sim. né? Então, eu acho que a gente tem essa construção muito legítima das marcas nos escolherem para fazerem colaborações, porque a gente amplia, né, a visibilidade das marcas, sendo uma rede hoje de mais de 850 lojas em todo o Brasil. Então, é uma experiência ampliada quando você pensa que você vai ter uma colaboração. Essa colaboração vai estar presencialmente, não só no digital, mas fisicamente em 850 lojas, vivendo essa experiência. Agora, mais recentemente, a nossa collab com Dolce Gusto foi um enorme sucesso, top 1 de vendas no Brasil. Lançamos agora, né, as bebidas especiais, cappuccinos e mocatinos, língua de gato, lajotinha, e sempre com um plano 360 muito bem ajustado, né? Então, não é a colaboração, é o plano de mídia, é como que a gente positiva isso no trade, é como que a gente traz realmente a ampliação de forças e verdades das duas marcas para conectar num storytelling legítimo. Então, eu acho que a visão de dar errado é quando você não tem legitimidade, né, para fazer aquela colaboração, o consumidor percebe que existe de alguma maneira uma forçação de barra em algumas colaborações, e quando você também não tem, muitas vezes, até investimento para fazer um plano 360 robusto, porque só a colaboração por si, ela tem um potencial de alcance relativamente restrito, né? Agora, quando você tem uma boa colaboração, a junção de marcas é positiva, tem sinergia de valores entre as duas marcas, é o que o consumidor busca, e você está ampliando isso num plano de investimento, né, que engloba desde um CRM até uma ativação de trade, é fundamental para você reverberar todo o potencial que uma colaboração deve ter. Fantástico. E você citou a questão do Omnichannel também. Como é que é essa estratégia hoje para vocês, né? Hoje vocês atuam nos diversos canais. Muitas marcas, quando estão falando de franquias, existia no passado uma restrição muito forte da franquia, achar que o Omnichannel era um canal mais concorrente do que um fomentador de levar novos clientes para a loja, de aumentar o seu fluxo na loja. Como é que foi a estratégia de vocês para irem para o Omnichannel? Bom, aqui acho que a gente tem um case realmente completamente atípico de como os meus colegas, né, varejistas e varejistas de franquia viram e encararam o digital. Eu confesso que em 2020 a gente estava num pivô rígido, né, bastante difícil, que era ali a pandemia, e no nosso caso, aliado a isso, né, estávamos às vésperas da Páscoa, que é mais de 30% do nosso faturamento. Então, era um momento realmente decisivo, e eu fui pelo caminho que eu julgo não o caminho mais fácil, mas o que mais perpetuou, que eu entendi rapidamente que o mais difícil seria instaurar um mindset do digital no franqueado, né? A mudança, a transformação digital que todo mundo fala, ela começa pela disrupção do conceito de que o franqueado só vende produto no balcão. Né? Isso numa rede como a nossa, com na época mais de 500 lojas, era muito enraizado. A marca é forte, você tem um fluxo natural, está bem localizado nos principais shoppings. Então o franqueado tinha, né, como premissa de que o trabalho dele era manter a operação dele sempre em total acordo com os padrões de excelência da marca e que ele não precisaria buscar a venda fora da loja. Quando o digital se instaurou, ele representava 2% do nosso faturamento, e a gente tinha que fazer uma Páscoa 100% digital, a gente não tinha nenhuma loja aberta. E aí eu tomei uma decisão de fazer realmente um ecossistema digital, não é só o e-commerce, mas é um ecossistema que tem uma série de ferramentas onde o franqueado é o centro de tudo que acontece, e ele tem uma visão importante, completamente, por isso que eu digo disruptiva, do que o mercado explorou até então, que ele tem a mesma margem que ele tem na venda física, na venda digital. Eu sempre encarei o digital como um alavancador de same-store sales. Sem o franqueado embarcado nessa operação, e eu entendendo o digital como um canal e não como um alavancador de same-store sales, eu jamais conseguiria engajar a minha rede de stakeholders. Inclusive, não conseguiria chegar no meu consumidor final no SLA que eu chego hoje. Hoje a gente está atendendo o Brasil todo em menos de 3 horas a um clique no nosso app. Então, realmente a gente criou, né, uma plataforma dando incentivo certo, financeiro e cultural ao nosso franqueado, e ao mesmo tempo mostrando que se todos estivessem engajados, a gente ia conseguir ser realmente um grande diferencial para o nosso cliente, oferecendo comodidade e um serviço exemplar em todo o Brasil. Então foi uma grande virada, hoje o digital já representa 17% do nosso faturamento. Fantástico. E nos dias de hoje a gente ainda encontra marcas que não sabem entendem como competir, né? Como lidar com essa relação com o franqueado.
ainda acontece. E que legal, que história de sucesso. Renata, você é uma das principais vozes do empreendedorismo brasileiro, se conecta com milhares de pessoas pelas redes sociais. Qual a importância da comunicação e da presença digital do CEO hoje, né? O que você pode dar de Olha, dica? falei sobre esse tema ontem, inclusive, fresquinho aí no meu Instagram. Eu acho que hoje no mundo que a gente vive, onde o consumidor e os stakeholders em geral, os nossos franqueados, nossos colaboradores, todos aqueles que se conectam com a marca, eles querem legitimidade, eles querem presença, eles querem proximidade. Então, um CEO que não está na linha de frente, e as redes sociais é uma maneira de você se conectar de forma poderosa, né, com todo o Brasil, você abafa, né, o que de fato a cultura da organização pulsa. Então, você como CEO precisa, né, junto com o seu corpo de executivos, estar à frente das operações, né, e, acima de tudo, se conectar com os stakeholders que querem saber mais sobre a verdade da marca. Já existem estudos que comprovam, né, que marcas que são humanizadas, que têm realmente o face of the brand ali, ou seja, que as pessoas sabem, né, da história, dos bastidores, como tudo aquilo é construído, tem uma performance muito superior. Então, isso faz parte da forma de ser, né, do mesmo jeito que dentro de casa eu sou muito aberta a estar com os nossos colaboradores, visito as lojas, né, estou o tempo todo em contato, tem muitos rituais da nossa cultura, esses rituais também precisam se perpetuar além daquilo que acontece apenas para os nossos colaboradores. Pensa que a gente não consegue chegar, né, com colaboradores dos nossos franqueados em todo o Brasil. Eu fico muito lisonjeada realmente de ver que esse trabalho, que nada mais é do que o acompanhamento da minha rotina, de novo, não tem uma pauta paralela, né, eu acho que essa talvez tenha sido a dificuldade de muitos CEOs, né, eles acham que é abrir uma agenda paralela. Eu não posso, não tenho disponibilidade de tempo para abrir uma agenda paralela. O meu negócio principal, o meu foco central o tempo todo está no meu negócio, mas eu consigo fazer com que isso transpareça, né, de forma legítima aos meus seguidores. Então, eu acho que isso tem me trazido cada vez mais conexão com esse público e tem trazido cada vez mais também um endorsement importante para a própria marca Copenhague Brasil Cacau. Que legal. Qual que é a visão de futuro quanto a lojas? Muitas lojas, estamos a um plano de expansão robusto. O ano passado a gente bateu o nosso recorde, inauguramos 250 novas lojas em um ano. Foi um crescimento de 70% em relação à expansão do ano anterior, que já tinha sido de 150 lojas, já tinha sido 3 dígitos alto. E esse ano vamos para mais um ano acima de 220 novas operações. Então, estamos muito contentes. Realmente a expansão é um caminho sem volta. A gente sabe que quanto mais a gente chega, né, em novas cidades, em novos estados, em novos shoppings, em novos centros comerciais, em galerias, principalmente em aeroportos, onde a gente está muito presente, hospitais, a gente atende, né, consumidores novos, a gente aumenta a recorrência dos atuais, a gente gera cada vez mais presença e proximidade, ganho de awareness da marca. Então, realmente uma vertente de crescimento que pra gente não desvia o nosso foco principal, né? A gente continua cada vez mais envolvidos aqui em fazer da Copenhague e da Brasil Cacau marcas pujantes em seus segmentos, sem para isso abrir grandes outras agendas, mas fortalecendo e fomentando a expansão e o crescimento sem parceiros. E o quanto dessa expansão são franquias? Aproximadamente 50%. Né, o que mostra um grande apetite e uma grande saúde financeira também da nossa rede em seguir com a gente. Inclusive, existe um grande incentivo do nosso lado aqui para ter os nossos franqueados encabeçados e cada vez mais enraizados com essa cultura. Agora existe sim, né, para quem está nos ouvindo aqui, acredito que muitos empreendedores, oportunidades, por isso que eu falo que é uma equação bastante positiva, né, quando você tem marcas maduras, um modelo de negócio bem consolidado e ainda com plano de expansão a seguir. Eu falo isso tanto para os meus franqueados quanto para os nossos, porque às vezes você tem, né, os dois primeiros componentes, a marca e uma marca pujante e uma rede sólida, né, um modelo de negócio estável, mas a rede já chegou no seu limite, e aí você já está na cauda longa da expansão, você já não tem mais as melhores oportunidades. Aqui, né, no Grupo CRM, a gente ainda tem a oportunidade de abrir aproximadamente de 500 a 700 lojas Copenhague e mais 1.200 lojas Brasil Cacau. Então, é uma oportunidade ainda de dobrar, né? Hoje nós estamos com 1.300 lojas, em Copenhague a gente está com 850, então se cabem mais 600 a 800 lojas, a gente tem ainda um grande universo de cidades que ainda
não receberam Copenhague. Nós estamos em todos os estados brasileiros, tanto com Copenhague quanto com Brasil Cacau, mas ainda existem cidades que a gente precisa chegar ou fazer adensamento em cidades onde já temos uma boa presença. Então fica aqui o convite a todos. Uma grande oportunidade. E vocês já pensam em mercado internacional? Não está nos nossos planos. Nosso objetivo é realmente focar no mercado. Olha, eu acabei de te mostrar o size of the prize aí, né? Tem um size of the prize alto ainda, então tudo que gera distração é não. Eu sou muito focada nas nossas determinações aqui. A gente entende que foco e disciplina é essencial para a gente seguir percorrendo aí caminhos de sucesso. Quais iniciativas mais recentes que você destacaria do portfólio do grupo? Assim? Então, algumas novidades que o público deve ficar de olho que vem ainda em 2025, início de 2026. O que a gente pode esperar pela frente de tudo que vocês estão sempre trazendo de novidade para a gente? A gente tem uma pauta de inovação muito forte mesmo. Hoje, aproximadamente 15% do nosso faturamento anual vem de inovações. Eu digo que nós somos uma senhora startup de 97 anos, porque a gente traciona muito inovação. Inclusive, aqui estamos com as campanhas de Dia das Mães lindíssimas, né? Dia das Mães chegando aqui. Então, a gente sempre traz portfólios, né, específicos para o Dia das Mães, para o Dia dos Namorados. Temos aí mais uma temporada com novos sabores de Inha Benta chegando em maio, ainda spoiler. Que delícia. Mas são sabores incríveis, super inusitados, que a gente está trazendo pela primeira vez. Então, sempre em maio, é a primeira vez que em maio a gente faz campanha, a gente geralmente faz a temporada Inha Benta em julho, agosto. Então, esse ano teremos mais de uma temporada Inha Benta, mais sabores chegando, esperem novidades vindo por aí. Que legal. E de olho no futuro, como você enxerga a evolução do varejo de alimentos premium? Sim. Cada vez mais o cliente está conectado com a verdade, né, das marcas e buscando por qualidade. Então esse é um grande diferencial, né, das nossas marcas, e eu tenho certeza que essa lição de casa que nós fizemos com tanto rigor, com tanta disciplina, é o que vai reverberar o posicionamento de sermos cada vez mais as marcas mais escolhidas pelos nossos consumidores. O consumidor está mais seleto, né, está mais exigente, ele entende, né, o que é um produto de qualidade, ele valoriza, né, a história das marcas, ele quer marcas que conectem ele com emoções, né, e a Copenhague é uma marca que constrói a história do brasileiro, né. Quando a gente chega e fala de Copenhague, todo mundo tem uma história linda para contar. Verdade. Então, quando a gente está consumindo um chocolate, a gente não está só consumindo o chocolate no valor funcional dele, a gente está abrindo quase que um passaporte ali para carimbar mais uma das nossas viagens, né, mais um rito que se cria. E isso é uma tendência do novo varejo, né? O consumidor está mais atento, mais qualificado, mais exigente, quer mais praticidade, por isso também, né, a expansão, o e-commerce, tudo que a gente vem fazendo, toda a pauta digital, são tão relevantes para que a gente siga sendo realmente referência no que tange a antecipação das tendências e nas pautas de inovação, sempre lendo o comportamento do consumidor. Bom, Renata, foi um prazer conversar com você. Foi uma aula de varejo, aula de estratégia, tudo. Assim, eu fico muito feliz, eu que estou no varejo já há muitos anos, convivo com várias marcas, poder escutar uma história de sucesso, né, não só da marca Copenhague, né, mas da pessoa Renata, fantástico. Então eu queria te agradecer, queria reforçar que, lembrar que você foi indicada pelo Maurício do Grupo Asas, assim, a gente tem esse rito aqui, então além de te dar um espaço, né, para você deixar uma mensagem aqui para a gente, eu também queria que você pensasse, né, como a gente tem esse costume aqui no nosso pod, de quem você indicaria, né, para a gente trazer aqui e poder também fazer essa troca e conhecer mais. Bom, primeiro eu queria agradecer, realmente é sempre bom falar do nosso varejo, né? São muitos anos aqui à frente desse varejo, acompanhando tantas movimentações, tantas mudanças, então poder falar um pouquinho sobre elas também acho que encurta o caminho, né, de muitos que estão chegando por aqui. Exato. A gente fica feliz, eu digo que é muito estratégico compartilhar muito mais do que guardar para si, né, a gente poder compartilhar um pouquinho de como foi a nossa trajetória até aqui. Queria agradecer ao Maurício, um grande parceiro, né, fui conselheira do Grupo Asas até 2024, então tivemos muitas trocas. Obrigada, Mal, pelo convite de estar aqui hoje, e queria deixar aqui a minha indicação, um case de varejo que eu adoro, acho que vai ter muito a somar aqui com vocês, que é o Richard da Aramis. Um cara incrível, super empreendedor, também passou por um processo de sucessão,
é um cara que olha e respira inovação, tem trazido agora, né, tecnologia para a marca dele, com a marca Urban. Então, acho que com certeza um case muito legal, jovem, também passou por um fundo de private equity, Sim. enfim, fez muitas mudanças. Eu fui tomar um café com ele recente e gostei muito de saber um pouco mais da história dele. Tenho certeza que vocês também vão conseguir aqui no Pod conversar um pouquinho mais com esse grande nome do varejo. Eu falo pro Richard que a Urban foi a minha salvação. É maravilhosa. Agora eu Tá de troquei, Urban. Ele já veio aqui? Eu troquei todo o meu guarda-roupa por Urban. Ele já veio aqui? O Richard já veio, acho que faz 2 anos. Então faz tem muita 2 história anos, nova para ele contar. Tem Já pode fazer uma V2 aqui. É um grande parceiro nosso, é uma pessoa que eu admiro, conheço bem o Richard. Que bom, vamos trazê-lo sim. Com certeza tem bastante coisa para ele contar. A Urban chegou aí, né? Agora a loja recentemente aberta no Morumbi, viram outras, né? Então acho que ela é legal ele falar de todo esse processo também de aprendizado, né? Porque é uma marca que ele vem testando já há algum tempo e agora ela tomou corpo, né? Que legal. Eu agradeço. Imagina, um prazer. Que bom. Pessoal, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui hoje. Esse episódio com certeza vai bombar nas redes. Então eu gostaria de agradecer novamente a Renata por sua disponibilidade e toda a experiência que ela trouxe aqui pra gente hoje.